Ler o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, de 1 até o 12. Texto bastante conhecido pelos irmãos. Vamos apenas uma rápida análise desses versículos a respeito da pregação de João Batista. Mateus 3, 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança de Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, os frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Como nós já temos dito, um texto que mostra João Batista, aquele que veio para abrir o caminho, para preparar aquele povo para receber Cristo, para receber o Rei. E logo nos versículos seguintes, nós já vemos aí o encontro dos dois de batismo, de Jesus, a partir do versículo 13 até o 17. Logo em seguida, a tentação de Jesus, aqui já inicia. Mas o que nós precisamos entender nesses textos, nesses versículos, é o cumprimento daquilo que nós temos visto nas nossas lições. A figura que descenderia de Abraão, como nós já temos dito no texto de Hebreus, que seria o abençoador de todo mundo, Cristo. E João Batista, ele vem com uma missão nobre, de preparar, de trazer uma mensagem forte para deixar aquelas pessoas ali da região, aqueles que receberiam o Cristo, preparados para o que estava vindo, preparados para o julgamento, vamos dizer assim, que Jesus traria àquele povo. Muitos podem analisar a passagem de Jesus aqui pela terra como o tempo em que Jesus ficou aqui para ensinar as pessoas, para falar de paz e amor, para trazer uma nova doutrina, não aquela lei do olho por olho, dente por dente, olho por olho, mas trazer algo que agradasse mais as pessoas, que deixasse as pessoas mais confortáveis, que amaciasse mais o ego das pessoas. Muita gente tem essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de guerra, um Deus de batalha, um Deus de morte, um Deus vingativo.
e que quando vira para os evangelhos, a partir daqui do capítulo 3 de Mateus, puxa vida, Jesus é só paz e amor, só coisa boa, só alegria. Mas o juízo que Jesus traz é muito mais pesado do que a própria lei. O que Jesus traz de renovação, aquilo que o Evangelho de Jesus traz, exige, está muito acima do que a lei exigia. Porque a lei, ela simplesmente condenava. Ela mostrava o pecado e condenava a morte. Não tinha mais nada. Jesus não. Jesus, ele traz as pessoas a refletirem sobre o seu próprio pecado e deixar elas sem resposta. Deixar elas sem desculpa diante de si mesmas. O que Jesus fazia era contradizer tudo aquilo que a lei, tudo aquilo que os fariseus e saduceus tinham ensinado ao povo, de que não, a nossa descendência nos garante uma salvação. A nossa descendência, nós somos descendentes de Abraão, isso nos garante um futuro brilhante. Jesus veio dizer: olha, arrependei-vos, vocês estão em pecado, vocês não me entenderam. É interessante que João Batista, com essa menção tão nobre, né, ele podia aqui ter usado uma teologia mais elaborada, né? Ele podia ter falado palavras melhores, mas no versículo 2, o que João Batista falava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma mensagem que a igreja tem que pregar nisso. Nós não precisamos elaborar teologias malucas. Isso que tem atrapalhado demais a pregação do Evangelho. Tem atrapalhado demais. Porque aquilo que as pessoas de fora olham nas redes sociais, olham na TV, às vezes até no rádio, puxa vida, ministros com a palavra de Deus aberta, fazendo malabarismo para tentar cativar as pessoas, para tentar dizer: puxa vida, você não está errado do jeito que você está, não, o Evangelho te aceita. Não aceita. Arrependei-vos. Essa é a mensagem. Arrependei-vos. E esse arrependimento aqui, o comentarista da minha Bíblia, ele fala que arrepender-se significa ser convertido da incredulidade à fé. Eram pessoas que estavam fora, estavam distantes, estavam fora vamos dizer assim, daqueles que entendiam de fato o Evangelho, entendiam de fato a missão. E é interessante que esse reino dos céus está próximo. Existem muitas interpretações, né, para algumas pessoas, e é bastante plausível, que o reino é o famoso milênio que a escatologia traz. Para algumas pessoas, nós já estamos, né, vivendo a igreja. Cristo reina no mundo já. Nós já vivemos o milênio através da igreja. Nós já vivemos o milênio seria, vamos dizer assim, um tempo, não 1000 anos, um período de 1000 anos específico no fim dos tempos, mas que nós hoje já vivemos. Cristo já reina no mundo através da igreja. E o que Cristo veio trazer também, nós podemos entender isso. Cristo veio estabelecer o seu povo. Após o seu retorno aos céus, lá em livro de Atos, ele fala para que aqueles discípulos ficassem ali, que viria o Espírito Santo, e ali nasceu a igreja. Ali nasce a igreja. Sem título. Muitos ainda hoje querem provar de que ali nasceu a igreja católica, e a Bíblia não diz nada sobre isso. Deus deixou os seus discípulos. Deus não criou uma denominação, uma placa, mas Deus cria ali um grupo de seguidores dele, de cristãos com a missão de levar esse evangelho adiante.
aí sim, o reino dos céus, Cristo passa a reinar no mundo através da sua igreja. Só que o reino dos céus que João Batista traz é o nosso descanso futuro. É claro que todos nós entendemos de que a nossa caminhada aqui, a nossa peregrinação aqui é por um tempo. Nós estamos de passagem e que o nosso descanso é eterno nos céus, ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Só que nesse meio tempo, enquanto nós estamos aqui, nós temos que nos arrependermos. Nós temos que ser encontrados por Ele, prontos para estarmos viajando para lá, vamos dizer assim, né? Embarcando para os céus. Seja através da nossa partida, ou seja através da sua busca, né? Da volta de Cristo para buscar a sua igreja. A partir do versículo 3, nós vemos que ele cita a profecia de Isaías 40, versículo 3, que esse João Batista, esse último homem antes de Cristo, né, aquele que viria proclamar um arrependei-vos antes que o próprio Mestre chegasse, ele já havia sido profetizado muito antes. Nós conhecemos a história. Isaías assim escreveu o precursor do Senhor, João. O arrependimento é comparado à construção de uma estrada reta. Aquilo que João Batista tinha a missão de fazer era deixar aquele povo preparado para o que estava por vir. E essa é a nobre missão também que a igreja tem hoje, da nossa forma. Nós vemos aqui, a partir do versículo 4, como que esse homem ele era simples, ele era diferente, ele era alguém que não se envergonhava de ser quem ele era. Ele era daquela forma. Ele podia ter tentado mudar um pouco para agradar aqueles que viriam até ele. Não, ele era autêntico. E a igreja tem perdido a sua autenticidade. A igreja tem se moldado para agradar quem está lá fora. Tanto aquilo que nós dizemos, nós temos tentado adaptar a nossa pregação para sermos mais aceitos. Isso é algo perigoso, vamos dizer assim, porque quando se molda demais, se adapta muito, nós perdemos a essência, talvez perdemos a verdade, nós mudamos as palavras. Esse arrependei-vos aqui, a gente não fala isso mais. Não, Jesus ele te aceita assim mesmo, pode vir, né? Quantos grupos já tem aí fora usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, né? Para fazer com que pessoas venham, mas não haja necessidade de mudar de vida, não haja necessidade de deixar as antigas práticas, não haja necessidade de um arrependimento de fato, uma mudança da incredulidade para a fé. Continuam pessoas incrédulas, mas agora dentro de um grupo dito religioso. Esses dias, né, até vendo um grupo, né, fazendo evangelismo na rua, e eles passando com a caixinha de som, sempre falando, né, que Jesus pode mudar a sua história, que Jesus pode te transformar, que Jesus pode... E é uma coisa que às vezes eu comento sobre isso também, já comentei outras vezes, né? Não é mentira isso daí. Jesus realmente transforma. Só que a preparação para o Evangelho, a gente observa, é interessante essa ideia, né? Quando fala assim, João Batista estava preparando o Evangelho. O que João Batista falou? Arrependa-se. Então, o que me faz entender de que a preparação do Evangelho, ela precisa partir de um princípio
que a pessoa ela precisa se sentir culpada a ponto de fazer igual na mensagem lá de Pedro. Se a gente observar qual foi o primeiro mensagem evangelística que se teve, é de Pedro ali no Pentecostes, né? Pega a mensagem de Pedro ali no Pentecostes, o que ele fala? Na primeira mensagem evangelística, ele leva toda a multidão ao final da sua fala ficar simplesmente atônita, falando assim, tá, mas o que nós vamos fazer então? Se nós somos culpados, se nós somos, estamos condenados, se nós estamos nessa situação, então o que eu vou fazer? Então é interessante que a preparação, né, para o Evangelho precisa passar por essa questão do arrependimento, né? Igual você falou, eles eram um povo que estavam, entre aspas, descansados na sua linhagem. Nós somos um povo escolhido. Eu preciso me arrepender de quê? O que eu vou sofrer lá na frente? Nós já somos um povo de Deus, escolhido por Deus, o povo que Deus cuida e tal. Aí vem João Batista e fala, mas ele que não produzir será como uma palha lançada no fogo que nunca se apaga. Aí ele vem trazendo uma mensagem completamente diferente. Então é interessante isso daí, igual você está falando. A preparação para o Evangelho, ela precisa partir do ponto de arrependimento, de uma conscientização, de uma necessidade de se arrepender. Acho isso interessante. Muitas vezes nós queremos levar as pessoas a entender o segundo passo primeiro, né? Nós queremos fazer com que as pessoas entendam doutrinas que só o verdadeiro crente vai entender. Só uma pessoa arrependida de fato, que já tem a sua fé firmada em Jesus, vai entender. Muitas coisas nós que já temos décadas de crentes não entendemos ainda. Como que nós queremos fazer com que pessoas sem a mesma fé que a nós entendam? Lembre-se que se oferece o reino aos judeus. João, como precursor de Jesus, pede às pessoas que se arrependam, mudem a sua mente e se preparem para a chegada do reino. E o versículo 3, como nós já dizemos, é o cumprimento da profecia, né? No versículo 4, usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. É interessante, eu ouvi uma vez alguém pregando nesse texto, acho que pregando nesse texto não, mas citando essa forma de viver de João Batista. Se eu não me engano, foi o Samuel Ferreira, em uma de suas mensagens, e ele faz uma pergunta interessante. Eu não sei se isso encaixaria, se seria uma pergunta a se fazer hoje, porque cada um entende de uma forma, mas João Batista, vivendo a vida que ele vivia nessa época aqui, vestindo roupas um tanto quanto exóticas, né? Pelo de camelo, cinto de couro, né? Provavelmente ele era alguém diferente. Quando chegava no lugar, alguém viu, esse homem realmente é diferente. E a sua alimentação era gafanhotos com mel, coisa realmente, né, a se destacar. E esse pregador, uma vez, ele fez uma pergunta interessante: será que João Batista, vivendo essa vida que ele vivia, será que ele seria membro das nossas igrejas hoje? Uma pergunta difícil de imaginar, porque a situação é totalmente diferente, o contexto social, né? Leva isso também em consideração. Mas imagine bem, qualquer pessoa hoje um pouco mais diferente daquilo que nós enxergamos como padrão, vamos dizer assim, que nós gostamos do que é padrão. Nós não gostamos do diferente. Isso é uma coisa que a igreja brasileira, a igreja evangélica, principalmente as igrejas tradicionais como a casa de oração, ainda não abriu um pouco a mente. Nós gostamos daquilo que é um padrão.
Nós não gostamos do diferente. Se chega uma pessoa diferente no nosso meio, todo mundo se sente incomodado. Todo mundo se sente meio assim. Por mais que, assim como o João Batista aqui, ele foi escolhido por Deus para trazer uma mensagem àquele povo, uma mensagem de preparação. Mas imagina só um homem desse no nosso contexto. É claro que estou fazendo aqui uma ilustração completamente fora de contexto. Mas imagine, nós diante dessa situação, esse povo estava acostumado com aquilo que os religiosos da época traziam para eles. Eles não estavam acostumados a ser desafiados por uma palavra dessa de arrependimento. Como assim arrependimento? Se nós temos todo esse aparato da lei, se nós temos descendência, para que isso? Como assim? Que arrependimento é esse? E aí no versículo 5 fala: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. João Batista causou problema para os religiosos. João Batista causou um alvoroço. Não era batismo cristão, mas antes o batismo para arrependimento. O batismo dele era no céu, por dois motivos: trazer Cristo ao conhecimento da nação e preparar o coração deles para a vinda do rei. Os judeus batizaram os gentios, que se tornaram judeus prosélitos, mas João batizou os judeus. E é interessante que, mesmo com uma mensagem desafiadora, todo mundo foi ver o que ele estava dizendo. Pode falar. É interessante que historicamente não pode ser comprovado, né? Mas de acordo com alguns estudos, nós podemos identificar João Batista como sendo um essênico, uma seita religiosa mesmo do judaísmo, né? Existiam os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, quando a gente vê a história de João Batista, ela é engraçado como ela se encaixa. João Batista, muito cedo, ele saiu do seio familiar e foi para o deserto. Seu pai era sacerdote. Então ele participava já daquele algo mais tradicional. O chamado de Cristo, o chamado de Deus para a vida de João Batista, o leva diretamente para o deserto, para um tipo de seita bem mais, digamos assim, radical, que os essênios eles eram sinônimo de pureza. Eles tomavam 7, 8, 9 banhos por dia, porque eles achavam que a carne deles era totalmente impura. Então eles tinham frequentemente que tomar banho. Isso leva uma característica do porquê João Batista estava batizando com água. Tudo isso vai criando um link, a forma com que ele se alimentava, onde ele morava, as roupas que ele vestia. Tudo isso leva a crer que ele era uma parte dessa seita aí, né? E quando você falou, me veio na mente isso. Eu achei interessante compartilhar isso com os irmãos, embora que historicamente a Bíblia, né, que é a nossa maior fonte de história, né, e de tudo, ela não fala sobre isso, mas alguns estudiosos levam a acreditar que João Batista participava dessa seita dentro do judaísmo. Versículo 6: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. O objetivo do batismo de João no Rio Jordão era produzir arrependimento. Aqueles que eram batizados confessavam seus pecados, e confessavam seus pecados podiam ter a certeza do perdão dos seus pecados. É interessante que João Batista, por mais diferente, por trazer uma mensagem desafiadora,
É incrível como Deus sempre usa. Deus sempre abre as portas. Deus sempre abençoa aqueles que Ele mesmo envia e dá uma missão. É claro que João Batista podia ter duvidado, assim como outros ao longo do caminho duvidaram, né? Moisés ficou completamente, vamos dizer assim, contra, né, nas primeiras investidas de Deus para a sua grande missão de tirar o povo dali do Egito. Moisés, não tem condição, eu não consigo, não dá certo, para mim não. Mas Deus foi insistindo com ele, foi insistindo, tudo deu certo, tudo funcionou. Agora, nós vemos que um homem simples, um homem diferente, alguém com uma missão difícil, mas que Deus o abençoou, e ele estava batizando pessoas altamente religiosas, pessoas simples. Só que acontece algo interessante. Versículo 7: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos introduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós já temos dito, né? Alguns religiosos, eles vinham ter com João Batista sem ter de fato o arrependimento verdadeiro. O comentarista, ele traz aqui que as obras deles deveriam evidenciar um arrependimento sincero, e não é o que acontecia. A mensagem de João Batista é clara. Ela traz a necessidade de uma mudança de sentido. Não é um 360, né? Não é uma volta completa. Se você dá uma volta completa, você continua indo no mesmo lugar. É uma meia volta. Estamos indo para lá, vamos voltar para cá. Então, o que João Batista desafia, né? Assim como Jesus chamou esses religiosos de raça de víbora também algumas vezes, João Batista fala: olha, vocês estão tentando fugir da condenação que vocês já conseguiram. Vocês estão tentando fugir da ira vindoura, mas de forma mentirosa, de forma irreal. Vocês não estão de fato arrependidos. Vocês estão apenas aceitando ser batizados, mas no coração de vocês estão presos à linhagem. Vocês estão presos à religiosidade de vocês. Vocês não estão de fato arrependidos. Versículo 10, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Ele está dizendo: olha, o destino já está selado. O plano de Deus não vai falhar. Se vocês forem árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que é aquele que se arrepende, que é aquele que se entrega de fato a Jesus, você vai produzir bom fruto na época adequada, não vai ser mexido. Talvez vai ser podado alguma coisa para que dê mais fruto. Só que, a respeito desse machado que está posto à raiz das árvores, está falando daquele que não produz, daquele que se sente uma árvore, diz estar plantada junto aos ribeiros, mas não produz nada. Eram esses religiosos que vinham e se batizavam, mas continuavam da mesma forma. Continuavam sem crer. Continuavam esperando, né, confiando apenas na sua linhagem, na sua religiosidade, de que isso era o bastante para eles aguardarem o rei.
Só que aí no versículo 11, João Batista fala: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento. E aí faz um link com o que o Vitório diz a respeito da limpeza do corpo, que a própria água também do batismo, ela simboliza isso, né? A limpeza, a lavagem, a remoção dos pecados, não apenas pelo ato em si, né, de se batizar nas águas, mas pela fé, pelo arrependimento que aquela pessoa já teve. O que nos limpa os pecados não é o ritual do batismo, mas o nosso sincero arrependimento. Mas aquele, pois, que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista já previu a descida do Espírito Santo. João Batista já está adiantando para eles: olha, a coisa agora vai ser diferente. O julgamento que o mundo terá a partir de agora vai ser num grau mais elevado. A igreja vai receber poder para, é claro, né, no início da igreja nós vemos milagres, prodígios, né, os discípulos sendo usados por Deus para fazer com que o evangelho se expandisse rápido. Muita coisa naquele tempo foi apropriada para que o evangelho expandisse. Hoje nós queremos buscar os milagres, né, dos apóstolos, aquilo que foi feito ali em Atos. Nós tentamos reproduzir aquilo hoje, né? Muitos grupos, muitos líderes religiosos entendem que se eles fizeram, nós também temos que fazer. Mas são contextos diferentes. Hoje nós temos o testemunho da palavra de Deus. Esse é o nosso poder, é o poder do Evangelho de Cristo, que liberta, que traz as pessoas ao arrependimento. Nós não precisamos hoje mais fazer o que eles fizeram, mas contar o que foi feito, testemunhar daquilo que está registrado, para que a igreja pregue esse evangelho às outras pessoas. Jesus batizará com o Espírito Santo aqueles que se arrependem, mas os impenitentes experimentarão o fogo do castigo eterno. Jesus batizou seus discípulos com o Espírito Santo no Pentecostes e continua a derramar o Espírito sobre todos os que creem por meio da palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Nós hoje temos o papel de trazermos o testemunho da palavra de Deus ao mundo, como João Batista teve uma grande missão de preparar o caminho, de dizer que o cumprimento das profecias estava próximo. Nós hoje temos que viver também, irmãos, nesse mesmo espírito, dizendo e desejando o cumprimento da palavra de Deus. E é claro que essa palavra ela tem se cumprido todos os dias. Não quer dizer que nós vamos ficar agora marcando data para o retorno de Jesus, data para o início do Apocalipse, nada disso. Nada disso. Nós temos que dizer que irá se cumprir. Assim como foi para o nascimento de Cristo, a sua passagem aqui, o cumprimento das profecias antigas. E segundo alguns historiadores, nós temos mais profecias falando sobre a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, do que a respeito da própria primeira vinda, do seu nascimento. Nós temos mais profecias dizendo que Jesus volta no fim dos tempos, que Jesus volta para buscar a sua igreja, do que profecias para o nascimento de Cristo. Isso significa o quê? Que a nossa missão ela é maior ainda do que a missão daqueles que diziam que ele viria, porque isso já se cumpriu. Agora resta-nos nós, a igreja de Deus, como nós temos estudado, né? O Deus de Israel é missionário. Assim que o homem caiu, Deus preparou um plano para resgatá-lo, para trazê-lo de volta. E esse plano
fechou em Jesus. Jesus é a última palavra de Deus à humanidade. A última revelação de Deus ao homem é Jesus Cristo. Porque tudo que foi escrito depois dele foi a respeito dele. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Depois disso vieram outras revelações, né, de outros grupos aí, outros Messias apareceram e tudo mais, mas nós cremos que Cristo é a última revelação de Deus para a humanidade. E é essa revelação que nós temos que pregar. É essa revelação. A simples mensagem de João Batista, com um forte arrependei-vos, foi o necessário para preparar aquele povo para o nascimento, né? O batismo, vamos dizer assim, a missão, né, de Jesus aqui no mundo, a chegada dele. Que nós possamos ter também essa mesma ousadia, essa mesma diligência de não alterar essa palavra, não alterar essa missão, mas pregarmos que é necessário arrependimento. Às vezes nós colocamos que é de fundamental importância a pessoa participar de um grupo religioso. É claro que é. Mas alguém não arrependido em um grupo religioso, ele está perdido do mesmo jeito. É necessário primeiro arrependimento. E aí essa pessoa vai entender a necessidade de estar em grupo, a necessidade de estar em comunhão, a necessidade de aprender mais, a necessidade de estar junto com outras pessoas para louvar esse Deus. Isso é uma coisa que nós desejamos, nós temos necessidade disso, de estarmos juntos. Mas é necessário antes o arrependimento. Versículo 12, para nós concluirmos a sua pá, ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Toda o cuidado, todo o afazer, toda a preparação para o recolhimento dos frutos da sua igreja, quem fará é o próprio Cristo. Ele tem na mão a ferramenta que vai separar, que vai organizar, que vai tirar do meio do trigo, né, no meio do bom produto, a palha. Ele que vai administrar. Muitos querem se colocar na posição daquele que aponta o inferno para alguém e o céu para outro alguém. Não, é Cristo. Assim como nós entendemos também, existem sim muita palha ainda no meio do trigo, mas não somos nós que vamos fazer essa separação, essa distinção. É Cristo. Porque assim como a parábola do joio e do trigo, né, são produtos, são sementes, são cultivos que crescem de forma igual. Quando estão crescendo, você talvez não saiba distinguir um do outro. Mas em determinado momento, na colheita, vai haver a separação. Você vai ter que tirar fora. Você não vai guardar o trigo e o joio juntos. Vai haver a separação. Assim como o autor coloca aqui, João Batista dizendo a respeito do trigo e da palha. Que nós possamos levar essa mensagem tão simples, tão eficiente, a que prova a eficiência dessa palavra quando dita da forma correta. Infelizmente hoje muitos têm se utilizado dessa palavra para obter outro tipo de resultado, sejam resultados financeiros ou resultados em status, para aparecer na mídia, para ter seguidores,
para encher gigantescos templos, salões, mas a missão da igreja, da verdadeira igreja, é deixar o homem, deixar a humanidade sem desculpa diante de Deus. Como na lição que nós falamos no domingo passado, para que o plano de redenção de Deus se cumpra, ele precisa da participação da sua igreja, levando esse plano a toda a humanidade. Agora é a nossa vez, a missão é nossa, a missão é da igreja. O povo de Israel está de lado, aguardando o tratamento de Deus com eles, e virá daqui a pouco. Esse é o momento da igreja, o momento em que todos os povos, todos aqueles que se identificam como igreja, que se arrependeram dos seus pecados, nós somos a igreja de Cristo, e nós temos essa missão de levarmos essa palavra, de sermos o João Batista de nosso tempo. Nós possamos ter essa determinação. É claro, não sendo alguém inconveniente. É triste quando nós perdemos tantas boas oportunidades de falarmos para alguém, mas em determinados momentos nós queremos ser inconvenientes com as pessoas. Às vezes o Evangelho é tão mal visto por algumas pessoas, por alguns grupos, porque nós ainda não entendemos como falar, o que dizer, em qual tempo, em qual ambiente. As pessoas hoje estão muito mais ariscas, estão muito mais relutantes ao Evangelho por culpa nossa mesmo, porque nós incomodamos as pessoas, nós somos inconvenientes muitas vezes. Não. Nós temos que saber o momento certo, o jeito certo de falar, e não precisa falar muito. Olha, está próximo o reino dos céus, arrependei-vos, e mais nada. Nós possamos ter isso em nossa mente. Aquele que quiser vir, nós possamos auxiliá-lo a vir. Ah não, eu quero entender mais, eu quero saber como é isso. Mas sabe o que tem acontecido muito hoje também? As pessoas têm se interessado pelo Evangelho, mas não para entender, para saber como é que é, não, só para debater, só para causar tumulto, só para causar problema. A gente vê muito isso. Alguém te pergunta, te faz uma perguntinha perspicaz, aí você fisga na isca, já era. Você acaba pescado por eles, em vez de pescar. De ser um pescador de homem, você acaba pescado na rede dele. Nós temos que ter cautela, claro, sabemos responder a todo que nos pergunta sobre a nossa fé, claro que sim. Nós temos que conhecer para conseguir debater, para conseguir falar, mas não entrarmos em discussões tolas, que não vai levar a nada, que não vai levar ao dano. E muitas vezes nós temos fragilizado, visto o Evangelho fragilizado, porque os grandes ministros da palavra de Deus se envolvem em discussões tolas, de assuntos que já estão resolvidos, mas que gente que não acredita, que não quer entender, ressuscita o assunto só para causar mais tumulto, mais problema. Nós tenhamos essa sabedoria. Quantas vezes Jesus saiu fora desse tipo de coisa? A pessoa vinha com alguma dúvida para tentar pegar ele com uma palavra só e pum, toma. Não quero discutir isso com você. Nós tenhamos essa mesma sabedoria. Nós temos uma missão. É que nós não venhamos fraquejar. E não deixar também que essa palavra seja deturpada. Defenda o verdadeiro Evangelho. Você vê algo também que está sendo dito, mas que está fora da palavra de Deus, que está trazendo uma novidade dentro do Evangelho, não deixe. Insista na verdade.
mas sem entrar em contenda. Nós não podemos também fazer com que aquele que é inimigo do Evangelho tenha instrumentos, tenha munição para nos atacar, para nos envergonhar diante daquele que não conhece, que está vendo. Existem pessoas apenas vendo a discussão, mas que nós possamos ter essa verdade em punho para sempre defendê-la e levar esse Evangelho enquanto aqui estivermos. Amém.